Tigar 11, o Fundo de Desenvolvimento da TG Core. Vamos ler o relatório de julho de 2025, publicado agora, no dia 29 de agosto de 2025. Continuar o acompanhamento do fundo, ele que tem sofrido no mercado secundário com reflexos em relação ao atual cenário macroeconômico brasileiro. Veremos então qual é a atual situação do fundo. Esse será o tema do nosso vídeo. Ele tem hoje um patrimônio líquido na casa de 2 bilhões e 600 milhões, a cota patrimonial a R$ 110,24, 155 mil cotistas, uma liquidez média na B3 de R$ 4.350.000, um retorno no mês negativo de 10,09%, veremos adiante, 200 ativos na sua carteira, um valor de mercado de 1,9 bi, a última distribuição R$ 1,00, fazendo yield mensal de 1,22, anual de 14,46%, e na data que eu gravo com vocês, o Tigar 11 cota na B3 a R$ 83,11, fazendo um P sobre VP de 0,75, uma variação negativa nos últimos 12 meses de 20,48%. A cotação decresceu bastante no mercado secundário desde setembro de 2024, então, portanto, há um ano o fundo cotava na B3 a R$ 120,15, chegou agora aos R$ 75,85 em fevereiro de 2025, buscou uma leve recuperação, mas nada de tão extraordinário, chegando aos R$ 91,71, mas agora decrescendo aos R$ 83,11. A última distribuição do fundo será paga agora, no dia 12 de setembro de 2025, segue R$ 1,00 por cota, fazendo yield mensal de 1,18, anual de 15,08%, e se o cotista tivesse investido R$ 1.000 há 2 anos em Tigar 11, teria hoje perdido dinheiro, R$ 892,90, já considerando o reinvestimento dos dividendos. Então, ponto de extrema atenção na rentabilidade aqui do Tigar 11, porque também, conforme vemos aqui no gráfico do Investidor 10, no período ele retornou o negativo 10,71, enquanto o CDI retornou 24,15, o IPCA 9,71 e o IFIX 8,24%. Então, ponto de extrema atenção, porque ele não consegue superar nenhum dos 3 benchmarks. Mas, voltando aqui para o relatório em relação aos resultados de julho de 2025, o fundo distribuiu R$ 1,00 por cota, este pagamento que foi realizado agora em agosto de 2025, lembrando que esta distribuição de setembro ainda não se tem o relatório gerencial, então ponto de atenção, porque tudo o que falaremos aqui se refere ao relatório de julho de 2025 com distribuição em agosto de 2025. E nesta distribuição de R$ 1,00 por cota, ele faz um yield mensal de 1,22, anual de 15,66%, um yield nos últimos 12 meses de 14,46%. As principais movimentações de julho se concentram na carteira de créditos, com a aquisição de 4 operações totalizando 10.970 e a venda de outros 6, 25.200. Então, no cenário macroeconômico, aquilo que nós já sabemos, tanto em relação ao mercado americano, as questões das tarifas, a questão China, Rússia, lei Magnitsky, enfim, são diversos cenários aqui internacionais e nacionais, inclusive com as situações envolvendo o Brasil nas polêmicas em relação ao tarifaço do governo Trump. Mas aqui em relação ao Tigar 11 temos a questão das visitas em loco lá do empreendimento Art House. Segundo a gestão, é um empreendimento localizado lá no bairro Vila Rosa, em Goiânia, lançado em março de 2023, com previsão de conclusão agora, no primeiro trimestre de 2026. A incorporação contempla 229 unidades, possuindo um VGV de 77 milhões, sendo 54 milhões referentes à participação do Tigar 11. Ao final de julho de 2025, o empreendimento contava com 78% das obras já executadas e 84% das unidades vendidas, com 2,67% de inadimplência. Então, é aqui que se encontra o calcanhar de Aquiles do Tigar 11. Aqueles que já acompanham o fundo há um bom tempo aqui no canal, sempre comentamos e reiteramos esta informação. Principalmente agora no cenário macroeconômico, o fundo sofre com a inadimplência, sofre com a alta da taxa Selic e também sofre com a inflação. Tudo isso porque ele não consegue um volume adequado de vendas em relação ao previsto e ao realizado, tudo isso afetando o fluxo financeiro aqui do fundo, porque ele não consegue receber de volta imediatamente
aquele descasamento entre o financiamento com a incorporação e o financiamento bancário. Por quê? O consumidor final, neste momento, encontra com bastante dificuldade para conseguir linhas de créditos, principalmente na Caixa Econômica Federal, e, consequentemente, esses repasses são atrasados. Então, no momento de receber a integralidade do crédito do financiamento, este crédito, esse repasse é atrasado e afeta demais o fluxo financeiro aqui do Tigar 11. E como se não bastasse isso, o volume de vendas também segue bem aquém daquele previsto, veremos adiante. Mas em relação aqui ao monitoramento de ativos, como comentamos já, em relação ao urbanismo, no mês de julho foram comercializadas 221 unidades dessa classe, o que resultou em 22.360.000 de VGV vendido. Para o urbanismo, ele segue aqui com a inadimplência acumulada na carteira de 4,87%, um percentual próximo à totalidade da carteira de equity do fundo, que registrou 5,04%. Na Cipasa Nova Colorado, em relação à Cipasa, foram comercializadas 62 unidades, resultando em 13 milhões de VGV. Já na Nova Colorado, foram comercializadas 64 unidades, resultando em um VGV de 3.777.000. E conforme vemos aqui no gráfico do relatório gerencial, o VGV vendido em relação ao histórico de vendas segue positivo em relação à Cipasa Nova Colorado. Isso porque o fundo tinha uma expectativa de vender 16 milhões e ele acabou vendendo 17 milhões, ponto positivo então para as operações com a Cipasa Nova Colorado. O que não podemos dizer o mesmo em relação ao urbanismo, conforme vemos aqui, ele tinha 22 milhões de VGV vendido ante a uma expectativa de 28 milhões. Então, ele segue sofrendo naquela situação de previsto e realizado. E o mesmo podemos realizar aqui em relação à incorporação, porque o fundo tinha um VGV, a expectativa de 28 milhões para a incorporação, vendeu apenas 18. Na incorporação, foram comercializadas 42 unidades, 17.720.000 de VGV. E conforme vemos aqui no gráfico, também o previsto foi superior ao realizado. Então, o fundo segue sofrendo com estas situações, tendo neste mês apenas um segmento positivo, que foi em relação à Cipasa Nova Colorado. A inadimplência da incorporação chegou aos 4,71% e para a multipropriedade foram comercializadas 406 frações do empreendimento, representando 26 milhões de VGV. Ele segue em relação à multipropriedade sofrendo também, porque agora para julho tinha uma expectativa de 52 milhões de vendas e ele vendeu apenas 26 milhões. Ponto de extrema atenção, porque agora em julho seria um momento de maior volume de vendas, muito puxado aí pelas férias escolares e os parques muito lotados pelas famílias passeando. Então é o momento de se aproveitar a venda, mas não foi o que ocorreu aqui. A multipropriedade, então, deixando a desejar, com aproximadamente apenas 50% do previsto realizado. Em relação à inadimplência da multipropriedade, segue aqui na casa de 5%. Já em relação ao crédito, foi concluída a emissão do Habite-se da Incorporação Vertical Nova York Residência, um ativo lastreado no CRI Nova York, e localizado lá em Fortaleza. O empreendimento é composto por 114 unidades, um VGV total de 174 milhões, ponto positivo. E como comentamos no início do vídeo, a emissão do Habite-se formaliza a conclusão das obras pela Prefeitura e viabiliza o processo de individualização das unidades lá no cartório de registros de imóveis. E a etapa é essencial para que os compradores possam realizar a contratação de financiamento bancário individuais. Neste momento, os adquirentes passam a financiar o imóvel diretamente com a instituição financeira, que por sua vez realiza a quitação integral do saldo devedor junto ao fundo. Então, até esta operação, conforme verificamos em alguns relatórios gerenciais passados, ela aumentou de prazo. Antes era em coisa de 3 meses, o fundo já recebia a integralidade aqui do saldo devedor, mas agora esse descasamento com o financiamento bancário tem demorado até 1 ano para o repasse e o Tigar 11 sofre bastante com seu fluxo financeiro em relação a esta situação. Mas seguindo aqui no relatório, a gestão comenta que no mês de julho foi realizada a venda de 6 operações de crédito, totalizando 25 milhões e 200 mil reais. Também no mês foram adquiridas 4 operações já presentes no portfólio, totalizando um investimento de 10 milhões 970 mil reais. Em relação à rentabilidade do fundo, foi negativa no mês, 10,09%. Ele forma aqui para julho de 2025 uma cota de fechamento na casa de R$ 82,
1 bilhão 932 milhões, a cota patrimonial a R$ 110,24, ante um valor patrimonial de 2 bilhões 598 milhões, a rentabilidade então negativa de 10,09%. Conforme vemos aqui no gráfico do relatório, a rentabilidade no retorno acumulado da cota mercado também decrescendo bastante frente aos benchmarks do CDI e do IFIX, retornando então para a linha do CDI, ponto de extrema atenção. A cota patrimonial frente ao CDI chegando a 141%, enquanto o CDI bateu 90% e o IPCA 49%. Em relação à distribuição de dividendos, um yield de 1,22, anual de 14,46, fazendo R$ 12,66 de distribuição acumulada nos últimos 12 meses. Em relação ao retorno total acumulado do fundo nos últimos 12 meses, ele faz um negativo de 22,03%, muito puxado aí, inclusive, por esta rentabilidade negativa agora de julho de 2025 de 10,09%. Na liquidez do mercado secundário, faz 155 mil cotistas, 23 milhões de cotas, 99 milhões de volume financeiro, um volume de 4.346 ao dia, um giro de 4,91%. Ele decresce bastante em relação ao volume financeiro na média diária e vem perdendo também o número de cotistas desde o início agora de 2025, então ponto de extrema atenção. Em relação à DRE do fundo, para julho de 2025 ele fez um total de receitas de 26 milhões, 1.524.000 reais para a carteira de crédito e conforme vemos aqui no acompanhamento desde maio de 2025, a carteira de crédito decresceu bastante, aproximadamente 900 mil reais, então ponto de extrema atenção para o crédito. Mas o ponto positivo é a carteira de equity, que rendeu ao fundo 23 milhões 976 mil reais, 2 milhões 800 de despesas, chegando ao resultado caixa de 23 milhões 929, R$ 1,02 por cota, dos quais ele distribuiu R$ 1, conseguindo 2 centavos para a reserva. Hoje, a reserva do fundo é na casa de 7 centavos por cota e o equity foi responsável por 88,31% das receitas do fundo. E atenção, pessoal, para o segundo semestre de 2025, a gestão reitera aqui o rendimento situado entre 90 centavos e R$ 1,10 por cota, então ponto de atenção no guidance para o segundo semestre de 2025. No portfólio do fundo, 200 ativos, 126 na carteira de recebíveis, 14 em equity e em desenvolvimento, 33 em créditos, 7 ativos de bolsa, 18 em land bank, 1 imóvel para renda e também um shopping. Para a classe de ativos, 58,92% para a carteira de recebíveis do equity performado, mas ele tem aqui também, como comentamos, o equity em desenvolvimento, a carteira de créditos, a renda fixa, os ativos de bolso, land bank, o shopping e também o imóvel para renda, sendo a maior exposição do portfólio lá no estado do Goiás. Em relação ao portfólio de equity, 60,46% fica aqui para o urbanismo, mas ele tem incorporação, multipropriedade e shopping. Na segmentação da estratégia de equity, 72,4% ficam aqui para a carteira de recebíveis e ele tem também equity performado e o equity em desenvolvimento, além de 5% em land bank. Em relação à segmentação da estratégia de urbanismo, 72,5% de loteamento em aberto, mas ele tem 11% em condomínio fechado, Cipasa Nova Colorado formando aqui 10,05% e 5,75%. Na concentração do portfólio de equity, fica aqui a maior exposição para o estado do Goiás, 35,36%, a carteira tendo valor patrimonial vendida a receber de 2 bilhões 440 milhões, ponto positivo. Já no portfólio de crédito, 51,93% para incorporação, mas ele tem loteamento, home equity, multipropriedade e corporativo. Por localização, a maior localização é o estado de São Paulo, 31,73%. Por classe de ativos, 48,93% para a classe subordinada, 29,32% na série única, tem aqui também 20% na série sênior. Por indexação, 72,5% para IPCA, ponto de atenção aqui porque vem deflação agora em agosto de 2025, mas ele tem aqui também CDI 25,03% e 2,48% em INPC. Como comentamos, vem deflação agora em agosto de 2025, aqui na agência IBGE, de menos 0,14% em agosto, então ponto de extrema atenção, porque os fundos geralmente têm um gap aí de 2 meses, é bem provável que o pagamento dos rendimentos
de outubro e novembro serão refletidos aqui pela deflação de agosto, então ponto de extrema atenção. Em relação à carteira aqui do Tigar 11, são diversos empreendimentos espalhados por todo o Brasil, como comentamos, não dá para acompanharmos um a um, são diversos CRIs, diversos empreendimentos, é aquela situação, ou acredita na estratégia da gestão, ou se não adequa à matriz risco-impacto, é melhor nem descer para o play, porque o game aqui é bem complexo. Perfeito, pessoal? De Tigar 11 é basicamente isso. Lembrando a todos vocês que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever, deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Perfeito? Voltamos então com vocês num próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.